Olá, pessoal. Estamos aqui para a apresentação do nosso trabalho final da disciplina de Microeconomia em Indústrias Culturais e Criativas, proposto pela professora Ana Lúcia. O nosso trabalho fará uma análise setorial do artesanato de renda renascença do Brasil. A nossa equipe aqui é composta por mim, Edson Rosa, nosso amigo Evaldo Silva e Thiago Barradas e a nossa amiga Joana Almeida. Em relação ao conteúdo aqui proposto, a gente focou nos pontos dispostos pela professora no material de apresentação. E sem mais delongas, passo a palavra aqui para o meu amigo Evaldo, que trará aqui as definições iniciais e contexto histórico do artesanato de renda. Olá, pessoal, espero que estejam bem. Como o Edson já apontou, a gente vai tratar da renda, que é uma técnica artesanal que utiliza basicamente de linha e de tecido, vários tipos de tecido, mas com uso bastante do algodão, e vários tipos de linha também, como algodão, linho e até fios de metais. Aqui no Nordeste é muito utilizado o algodão, por ser muito importante para a nossa economia. A gente vai tratar mais especificamente da Renascença, que é conhecida também como renda inglesa, porque era comercializada aqui pelos ingleses, apesar de ter origem ou na região de Flandres, que é a renda de Bilro, ou na Itália, que é a renda com agulha, que é exatamente a renda renascença, que, diferentemente do bordado, ela é feita sobre uma base que não fica fixa, ela é retirada, deixando um desenho com contornos, vazados e transparências. Provavelmente no Brasil se atribui a chegada aqui a freiras europeias no convento de Santa Teresa em Olinda. Outras características do produto serão aprofundadas agora por Joana na sequência. Olá, boa noite. Então, vou falar agora um pouco sobre as características dos produtos da renda renascença, né? Então, em geral, os produtos servem tanto para uso residencial, uso doméstico, são produtos de cama e mesa, que a gente chama, toalhas de mesa, lençóis, trilhos de mesa, e também para vestimenta, para uso pessoal. Então, você tem a renda tanto para fazer blusas quanto saias, vestidos, e por ser uma renda muito delicada, podem ser feitos até vestidos de noiva e peças bem finas e bem delicadas mesmo. Esses produtos são encontrados geralmente em feiras por todo o Brasil. Você encontra feiras de artesanato, mas principalmente no Nordeste, onde os produtos ficam expostos. Eles, em geral, são ou totalmente na cor branca, que é bem tradicional, e como as famílias antigas usavam, principalmente na roupa de cama, né, e nas toalhas de mesa, como também colorido. Também, principalmente na moda, tem se usado bastante o algodão, os fios de algodão colorido. Essas peças são exclusivamente artesanais, produzidas sobre um molde de papel, onde você faz o design, o desenho da peça, e ali você vai colocando as agulhas e os fios, vai passando e vai fazendo a renda, né? Então, só que essa criatividade, esse design, ele depende muito também da receptividade do mercado em relação àqueles produtos. Então, as artesãs têm alguma liberdade para propor peças novas, mas elas ainda dependem muito do que o mercado aceita ou não nesses produtos artesanais. Em relação às barreiras à entrada, o que a gente vê é a dificuldade de acesso a crédito das rendeiras, principalmente por elas serem pessoas com uma baixa escolaridade, às vezes trabalham no mercado, no trabalho agrícola, e elas fazem a renda como uma segunda fonte de rendimento para casa. Então, elas não têm a formalização. Isso acaba impedindo que se tenha acesso a crédito para empreender, né, ou para melhorar o seu empreendimento. Também tem dificuldade de encontrar canais de distribuição, já que muitas vezes a produção é feita em pequenas cidades e o acesso aos mercados maiores, né, não é muito fácil. Também tem a questão de limitação de escala. Uma vez que as peças são demoradas para ser feitas, você precisaria de muito tempo de produção para conseguir uma escala suficiente para tentar vender sozinho. Então, elas precisam muito das associações cooperativas para ajudar a colocar esse negócio junto. Tem a questão da propriedade intelectual, que é difícil você conseguir
proteger por questões de cópias, né? É fácil de copiar. E até pela pouca educação, essas rendeiras, essas associações, às vezes elas têm uma carência de conhecimentos na parte de gestão, marketing, técnicas de produção. Também essa é mais uma barreira que impede o crescimento do setor, né? Tem a questão de produtos de concorrência com produtos industrializados, que também acaba prejudicando, né, e a questão da valorização do trabalho artesanal mesmo, que muitos ainda consideram como algo rústico ou algo menos refinado. Agora vou falar um pouco sobre os atores, né, e as organizações desse setor. Então, quem está no centro da produção são as rendeiras, né, porque geralmente são mulheres que produzem, apesar dos homens também produzirem. Muitos na zona rural que trabalham nesse período de estiagem da agricultura e que usam a renda como uma segunda fonte de salário de rendimento. Outro ator importante, no caso da renda, é um empresário, que é alguém que vai, às vezes, contratar formal ou informalmente essas rendeiras para vender esse trabalho nas feiras, né? Mas a cadeia também conta com a articulação, que pode ser terceiro setor, ONGs, organizações, para fomentar o setor público, às vezes secretarias municipais, que fazem acesso a feiras e exposições, então tem essa parte de exposição, que também é parte da cadeia do artesanato, e por fim o varejo, que é onde são vendidos, que hoje você também tem lojas online, mas também lojas físicas, né? Então, deixa eu passar agora o slide para o Edson. Vamos lá. Bom, pessoal, retomando aqui, dando continuidade, né? Vou falar agora em relação aqui aos fornecedores no ambiente da Renda Renascença, né? É importante dizer que esses aqui são responsáveis pelo fornecimento tanto de insumo quanto de tecnologia. Entre esses insumos, a gente pode destacar aqui de tecido, fio, agulha, tinta ou qualquer outro material para a manufatura aí do artesanato de renda, né? Em relação à tecnologia, a gente pode citar as máquinas de costura ou até mesmo, em processos mais inovativos, software para designs mais diferenciados, né? Contudo, é importante a gente ressaltar aqui que, em que pese o emprego da inovação e da tecnologia aqui na manufatura do artesanato, isso não descaracteriza enquanto produto artesanal, né? E sim acaba o complementando. Porque, em que pese o emprego de toda essa inovação, ainda é a tradição cultural e o intelecto de quem produz que é predominante aqui na finalização do produto. Já em relação aos benefícios, né, entre a interação dos agentes, a gente identifica aqui um processo de learning by interaction, uma vez que os fornecedores acabam fornecendo treinamentos ou workshops, além de ensinar novas técnicas ou de aperfeiçoar as habilidades dos artesãos de renda, né? Performando aqui um aprendizado por interação para os artesãos da Renda Renascença. Por fim, se apropriando aqui da dissertação de mestrado de Antônia Félix, onde ela faz lá uma análise do APL da Renda Renascença do Agreste Central do Pernambuco, a gente consegue verificar que por lá a confiança dos produtores de renda nos fornecedores de insumo, né, é o fator mais importante aqui para a eficiência do grau de enraizamento desse APL, né? Ou seja, é a confiança nos fornecedores, né, que é o propulsor aqui da eficiência da cadeia produtiva desse APL. Seguindo aqui em relação às organizações de apoio, né, aqui a gente pode destacar que elas são essenciais para fornecer um suporte, tanto no emprego de recurso ou para a própria capacitação desses artesãos, né, o que ajuda aqui tanto a preservar quanto a promover a tradição cultural desses rendeiros, né? Mas um outro ponto tão importante quanto esse é em relação à redução dos custos de transação, uma vez que essas organizações juntam forças aqui com os artesãos e colegiam tanto os processos quanto em relação às atividades, né? Em relação às atividades, essas organizações elas são responsáveis aqui pela representação dos artesãos, ensino, pelo treinamento, pesquisa ou a promoção e exposição do artesanato de renda, né? E ainda aqui, se apropriando de um exemplo prático,
seguindo aqui com a PL da Renda Renascença, lá do Agreste Central Pernambucano, por lá a gente pode verificar que foram criadas, então, várias cooperativas e associações em parcerias com os órgãos públicos, né, em várias esferas, seja ela municipal, federal ou estadual, e essas cooperativas e organizações, elas facilitam o acesso dessa cadeia ao crédito, ela promove a capacitação e o orquestramento das atividades coletivas, né, como compras, exposições ou até mesmo legalizações, reduzindo assim tanto os custos transacionais dos artesãos, como aumentando o poder de barganha deles aqui para a compra de insumos ou fornecimento de tecnologia. Sem mais, eu passo aqui para o Evaldo, então, que vai tratar agora da questão da inovação no processo de renda renascença. Evaldo, está com você a palavra, meu amigo. Como, inclusive, Edson acabou de colocar, há diversas inovações já colocadas do ponto de vista da Renascença. Como qualquer atividade econômica, a inovação é sempre muito bem-vinda para facilitar acesso ao mercado, agregar valor, né? Só que, do ponto de vista do artesanato, sempre surge uma dicotomia entre o valor cultural e o valor econômico, por se colocar que, muitas vezes, a inovação pode descaracterizar o produto, diminuindo o valor histórico, o valor simbólico. Porém, estudiosos, até como Canclini, colocam o seguinte: o artesanato ele não é imutável, ele é vivo e ele pode ser atualizado no tempo. Isso acontece também com a Renascença e com outras espécies de artesanato. Por exemplo, o artesanato do barro sofreu alterações no Alto do Moro, em Caruaru, pelos próprios mestres, Vitalino, Zé Caboclo e a filha dele. Como Joana colocou, a renda foi bastante inovada com a questão do algodão colorido e também por novos laços, novos desenhos, o desenho, inclusive, eletrônico, como colocado como Edson. Além dessas inovações no produto, inovações do ponto de vista da organização e da distribuição. Exatamente para quê? Para fortalecer, diminuir os custos de venda e de transporte, e nisso as cooperativas e formas de cooperação são essenciais. Formas de cooperação, inclusive, que vão ser tratadas agora na sequência por Edson novamente. Bom, pessoal, retomando aqui então, né, agora para falar um pouco sobre o processo de cooperação, né? Antes, eu gostaria de relembrar que no ambiente do artesanato de renda, sobretudo a renda renascença, né, esse é resultado de tradições culturais e técnicas minuciosas que existem há séculos, né, e são transmitidas aqui de geração em geração. Nesse sentido, pessoal, o processo de cooperação ele é muito importante justamente para garantir a manutenção e a continuidade dessas técnicas tradicionais, né? Garantindo aqui a perenidade dessa tradição, sobretudo da tradição da renda renascença, tá? Esses processos de cooperação são inúmeros aqui. A gente pode destacar em relação à existência de uma rede de apoio para fortalecimento do segmento como um todo, né? Ou ainda pelo compartilhamento aqui contínuo de habilidades e conhecimentos, principalmente no tato a tato, lá pelas rendeiras mestras, né? São aquelas que possuem mais domínio das práticas de rendas, ou por meio de compras coletivas aqui para o aumento do poder de barganha dos artesãos, ou ainda aqui em função da redução dos custos de transação, insumo e do emprego e redução do custo da tecnologia, né? E por fim, por um suporte emocional. A gente sabe aqui que geralmente é uma comunidade toda que depende do artesanato de renda, né? E eles se organizam em função disso, né? Em pequenos grupos e tudo mais. Então, esse suporte ele ajuda aqui para o senso de comunidade e pertencimento desses artesãos, né? Não diferente disso, né? E se sustentando lá com a APL do Agreste Pernambucano, por lá as cooperativas e organizações elas contribuem muito para todo esse processo, né? Então elas facilitam a entrada de crédito, elas permitem aqui que as pessoas, né, as mestras que possuem mais conhecimento, ministrem cursos, ela possibilita aqui a exposição e promoção do produto da renda desses artesãos, né? Porém, é importante a gente destacar que a maior parte da cooperação nesse tipo de comunidade ele acaba acontecendo de maneira informal.
no dia a dia, entre uma fofoca e outra, né? Onde essa comunidade troca, de fato, o conhecimento e a cooperação. Tá? Eu acho que, em relação ao processo de cooperação, é isso que eu precisava destacar. Eu volto agora aqui a palavra para o Evaldo, que vai tratar do processo de aprendizagem das capacidades. Evaldo, está com você a palavra, meu amigo. Tranquilo, Edson. Eu acho que o que você colocou acerca da cooperação, basicamente, já resume muito da questão do aprendizado e capacidade, ou seja, que é uma coisa cumulativa, que vem de longo tempo e que se dá de forma coletiva naquele espaço que, historicamente, faz o produto, com a presença marcante dos mestres e mestras que fazem. Eu digo mestres e mestres porque, hoje em dia, como tem aí na foto, os homens começam a ter uma participação, notadamente no município de Camalaú, na Paraíba, onde 50% dos praticantes hoje são redeiros. Mas eu gostaria de destacar, para além desse passar tradicional, a necessidade que já ocorre de realização de cursos, seja pelas próprias entidades cooperativas, mas também pelo Sistema S, por universidades, por institutos federais, que contribui, e não contribui só com relação à questão do produto, mas também com a atividade empresarial. E isso é essencial para a vida do artesão, que hajam atividades formativas que possibilitem o quê? Avançar para essa questão negocial, trazendo noções de marketing, de precificação, e que eles possam trabalhar nas redes sociais com divulgação, na elaboração de projetos para concorrerem a editais, e certamente isso vai trazer vantagens competitivas para os artesãos, que é o próximo tema que vai ser tratado na sequência por Tiago. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre as vantagens competitivas do setor da renda renascença. E uma característica fundamental é que, diferente dos outros setores tradicionais da economia, a renda renascença, e assim como diversas outras atividades de artesanato, ela não é caracterizada, a vantagem competitiva, ela não é originada da racionalização e otimização da produção, como normalmente acontece, né, quando vai se ampliando a produção e aumentando a escala. A grande vantagem competitiva está no valor simbólico das peças que são produzidas. E aí a gente já entra no campo da subjetividade, porque isso varia de pessoa para pessoa e é um tema relativamente difícil para a economia mensurar. Depende da contextualização, da região onde é feita, são bens de valor intangíveis, normalmente carregam um significado emocional muito forte, e tem toda uma representatividade com relação à cultura local, simbolizando ideias e conceitos daquele povo ali, do pessoal que trabalha com esse tipo de arte. E isso é de fundamental importância quando a gente está pensando na identidade cultural daquela região, porque ali está uma grande expressão do produto e da vivência do dia a dia daquelas pessoas. Então, como o Edson estava me comentando nos slides anteriores, tem todo o encadeamento ali da perspectiva de aprendizado e como aquela cultura é transmitida entre as pessoas daquela região. Isso tem muito a ver com a forma como o valor simbólico ele vai se traduzindo nas peças finais ali que são produzidas. Eu vou voltar agora aqui a palavra para o Evaldo, ele vai explorar um pouquinho aqui a questão das vantagens do ambiente local. Como o Tiago bem colocou, né, o elemento central do valor desse produto é a questão afetiva, histórica e simbólica. E isso traz o quê? A principal vantagem do ambiente local, que é o enraizamento desse produto naquele território. A foto aí demonstra bem. São várias as casas das rendeiras, o bairro das rendeiras, o local das rendeiras, fazendo referência ao seu nome. Então, esse elemento está impregnado na questão da vantagem competitiva e traz uma vantagem muito grande para a Renascença. Porém, por outro lado, isso muitas vezes leva a um isolamento, porque são pequenos grupos, são grupos frágeis, são artesãos frágeis pelas particularidades que Joana colocou lá no começo. Então, a quebra desse isolamento, desses espaços produtivos, é muito importante, seja formando redes, cadeias, associações e cooperativas, como a gente já colocou, para conseguir reduzir custos de transação e ampliar a sua presença em todos os espaços e todos os mercados, inclusive no mercado internacional,
com o uso bastante da internet. Então, há uma vantagem do ambiente local, mas é necessário que este local consiga alcançar o mundo. Aquela velha história, da aldeia para o mundo. Essa é a ideia, e na sequência, Tiago volta tratando dos determinantes das vantagens competitivas e fazendo uma análise SWOT também para a gente. Perfeito, Evaldo. Exatamente isso. E aí, quando a gente está falando aqui dos determinantes da capacidade competitiva, uma característica fundamental do artesanato, e principalmente da renda renascença, é o seu caráter de atividade secundária e individual. Então, é de difícil organização quando a gente está olhando sob a perspectiva da padronização da produção, né? Além disso, a renda renascença é um produto de um modo o modo produtivo da renda renascença ele é naturalmente de pequena escala, como é natural do setor do artesanato, e ele não se beneficia diretamente de economias de escalas, como outros setores tradicionais da economia, né? Então, nas localidades onde a atividade rendeira ela é mais intensa, a exemplo do Agreste Pernambucano, há todo o encadeamento das atividades de suporte, construção de pequenos maquinários, equipamentos, caracterizando ali o APL, né? Isso não impede que certas etapas da produção, como a utilização de formas ou moldes, conte com o benefício da produção em série, porque isso aí barateia custos e amplia um pouco, mesmo que de uma maneira muito reduzida, a escala de produção. Agora, é importante que a ampliação da capacidade produtiva, o cadastramento dos artesãos em associações, como o Evaldo bem comentou, isso amplia o poder de barganha na compra de matéria-prima, reduz custo de transação, amplia a possibilidade de treinamento, facilita a participação em feiras, exposições, elaboração de marketing, a própria venda e reduzindo a dependência dos atravessadores, que é uma etapa fundamental para valorizar o trabalho do artesão que está ali nas atividades primárias daquela produção. Então, tem um grande potencial para que as associações elas evoluam para pequenas indústrias de confecção, o que a gente caracteriza como indústria-nato, ou pequenos grupos de comerciantes. Isso daí também valoriza muito o trabalho daquelas comunidades que normalmente são de poder econômico mais reduzido, né? Na direita aí a gente trouxe uma matriz elaborada pelo Eduardo Barroso no livro O que é o Artesanato, em que ele relaciona o valor cultural com a escala de produção. E a gente vê que o artesanato tradicional, que está ali no canto superior direito, ele goza de uma escala de produção mais sofisticada e um valor cultural mais elevado. Enquanto a arte popular, ela é o contrário, né? Apesar do valor cultural mais elevado, ela tem uma escala de produção mais reduzida. E da perspectiva do artesanato, o artesanato doméstico, que lida mais com a manualidade, ele tem um valor cultural mais baixo e uma escala de produção mais baixa. Enquanto o industrianato, que é o que a gente estava se referindo há pouco, ele tem um valor cultural também mais baixo, mas uma escala de produção mais alta. Então, normalmente, o valor cultural acaba sendo onerado enquanto a escala de produção é ampliada, porque se perde muito das particularidades ali da produção e o valor simbólico que está agregado naquele produto, né? Por fim, a gente apresenta aqui a matriz SWOT com os fatores positivos e negativos relacionados aos fatores internos e os fatores externos. Então, o que caracteriza as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que o setor da renda renascença encara, né? Entre as forças, a gente consegue elencar ali a respeitabilidade da atividade pelas comunidades, tanto no âmbito municipal quanto estadual e nacional, a aceitação e procura do produto por um público de mais alta renda, e valores culturais presentes nos produtos, né? Uma forte carga cultural nesses produtos. Entre as fraquezas, a gente pode observar que o artesanato, né, por ter essa característica de atividade secundária, ela é de difícil organização e de difícil padronização do ponto de vista de processos. Também ela tem uma baixa capacitação dos artesãos, normalmente são atividades isoladas, com alto custo de transação e também grandes barreiras à entradas. E entre as oportunidades, a gente enxerga ali a possibilidade dos artesãos se cadastrarem em associações que amplificam o poder de barganha,
um potencial para evoluir para uma estrutura de produção de pequena indústria, que é o Industria-Nato, novos programas federais de fomento do direito à cultura, a capacitação do setor, o uso de plataformas para divulgação e comercialização, feiras internacionais e a implantação do portal do artesanato brasileiro. E entre as ameaças, a questão da pequena escala de produção, a baixa incorporação de tecnologia na produção, os produtos importados que muitas vezes copiam a forma da arte que é feita e é produzido em uma escala muito maior, sem respeitar direito autoral, diversos fatores associados ali ao produto final, a concorrência com o setor industrial e a apropriação da técnica por outros artesãos que não são vinculados à atividade por meio de cópias. Aí eu abro a palavra para os outros colegas complementarem aqui essa grande síntese que a gente trouxe para a SWOT, para a gente caminhar para a nossa conclusão. É uma questão que eu esqueci de pontuar na minha fala, mas que eu acho interessante a gente conversar, é sobre essa questão da apropriação do valor adicionado na cadeia produtiva. O que a gente vê que as rendeiras, né, quem faz o produto, se apropria de uma parte muito pequena do valor adicionado da renda. É um trabalho muito pouco valorizado, então elas recebem um valor muito baixo de salário. E tem essa questão do alto custo de transação, ou seja, os articuladores, os comerciantes acabam conseguindo se apropriar de um valor muito maior. E a gente vê também que a renda ela consegue se colocar, às vezes, no mercado de luxo, porque ela tem um valor alto, elevado, mas talvez se conseguisse se equilibrar, poderia se ampliar o mercado, poderia se baixar o valor do produto e, ao mesmo tempo, aumentar o salário das rendeiras se diminuísse, se esses elos conseguissem ser mais efetivos, eu acredito. Era só isso que eu queria complementar. Eu queria só me despedir dos colegas, de todas e todos, e agradecer, mas pedir que todos nós coloquemos o melhor dos nossos olhares para essas forças e oportunidades desse produto, sabendo que a Renascença ela é impregnada de um forte valor cultural e que a gente consiga, na nossa atividade, fazer que o valor econômico, como colocou Joana, desse produto se iguale ao forte valor cultural que ele nos propicia. E que todos fiquem bem. E é isso, pessoal. A gente sabe que o desejo aqui dos artesãos, né, de renda é a perenidade, a manutenção das tradições culturais que se advém de séculos e séculos, né? E a gente entende que a análise SWOT é um ponto super importante aqui, justamente para garantir esse desejo, esse objetivo central deles, né? Por fim, a gente quer aqui agradecer a atenção de todos. Esperamos aqui que vocês tenham gostado do nosso trabalho. A gente agradece a professora Ana Lúcia pela oportunidade, agradeço o nosso grupo aqui pelo empenho e dedicação. Ao final, a gente tem aqui as referências que foram empregadas no trabalho. Muito obrigado e um abraço a todos. Grande abraço, pessoal. Obrigada.